vamos falar hoje? Nós vamos falar um pouco sobre a nossa mente inconsciente e a nossa mente consciente. Então você imagina que a sua mente consciente é como se fosse um grande lago. Um grande lago. E esse lago, você só enxerga essa superfície. E tudo que está abaixo desse lago são as suas memórias, são as suas questões inconscientes. E quando você observa o que é que tem abaixo desse lago, você percebe, uau, como que eu pude passar tanto tempo na minha vida sendo manipulado por tudo aquilo que estava abaixo do lago que eu não enxergava. Porque eu acredito que nós só podemos nos libertar e nos curar daquilo que nós conhecemos. Aquilo que nós não conhecemos, nós não temos como nos libertar. E o problema é que as pessoas vivem como cegos. Imagina assim, você está com seus olhos fechados e com seus olhos fechados você levanta. E você levanta e precisa ir agora até a cozinha e na pia você vai pegar um copo de água. E você está com seus olhos fechados, está no escuro. Vai ser fácil ou difícil você conseguir ir até esse copo de água que você precisa? Supostamente será bem mais difícil do que se estivesse com seus olhos abertos, não é? Por quê? Isso tem a ver com a nossa inconsciência de nós mesmos. Imagina, você tira muito tempo para você poder assistir um filme, para você de repente passear com seu cachorro, para você viajar, mas você acaba nunca tirando tempo para você se conhecer. As pessoas investem 100, 300 mil, 50 mil reais em um carro e não investem tempo em si mesmas para se conhecer. E a nossa mente, e não conhecer sobre a nossa mente inconsciente que nos domina, que nos manipula, é o maior dos nossos erros, porque a gente não conhece como que nós funcionamos. Então, imagina que você tem que pegar esse gole de água e você não tem como chegar até lá. E quando você não chega até lá, significa que você está sendo manipulado pelas suas crenças. É como se nós estivéssemos assim, com os nossos olhos fechados, perante as nossas questões na vida. Nós não conseguimos enxergar o que é que nos sabota. Por que é que você engorda? Por que é que você não ganha dinheiro? Por que é que o teu relacionamento, você atrai pessoas que você não consegue se conectar ou que você não dá certo nos relacionamentos? Por que é tão difícil as coisas na sua vida? Nossa, poxa, você enxerga a pessoa do seu lado e você vê que essa pessoa consegue as coisas tão fáceis e para você é tão difícil. Por quê? Por que é que uma pessoa é capaz de ter um iate e outra não consegue comprar nem o seu carro próprio? Por quê? Porque existe algo que nós desconhecemos que é sobre nós mesmos, que são as nossas crenças, que são os nossos padrões. E nós ignoramos, porque nós fomos convencidos, desde a infância, nós passamos por um processo de domesticação. Milhares de anos, os nossos ancestrais passaram, os nossos pais passaram, nós passamos pela sociedade. E essas dinâmicas de inconsciência, nós vamos acreditando, simplesmente nos disseram que nós não podíamos, e aí nós acreditamos que nós não podíamos. Nos disseram que nós éramos incapazes, e aí nós acreditamos, realmente sou incapaz. Imagina, quando você olha para um elefante, o elefante, ele é capaz de levantar toneladas. Ele poderia arrancar uma árvore. Mas desde pequeno ele foi convencido de que ele, num circo, não pode sair. Ele está preso por correntes grossas. E aí quando ele cresce, ele acredita que ele não é capaz de sair. Ele acreditou. E assim somos nós. As nossas crenças inconscientes nos fizeram acreditar de que nós não éramos capazes, de que nós não podíamos e de que nós fomos domesticados e criados para ser aquilo ali. Então, o que você escutava na sua infância? Nós não podemos isso. Isso é para as outras pessoas. Fique quieto. Não fale. Isso não é para nós. Você é pobre. Você tem dificuldades.
isso foi criando como se fosse uma casca na sua mente inconsciente. E mesmo que você trabalhe e diga para você, não, eu sou próspero, vai dar certo as coisas na minha vida. Mas se os teus resultados não estão sendo tal e qual você realmente gostaria de ter, significa que o seu termômetro sobre a vida não está bem. Se você não está vivendo a realidade que você imagina que seria a realidade para você, significa que existem crenças, que existe uma programação na sua mente não consciente que cria a sua realidade. E é por isso que você está aqui, para você aprender sobre você mesmo. Então veja bem, na visão da hipnose ericksoniana, eles não trabalham com... O próprio Freud trazia a mente inconsciente. Então, Freud começou a falar que existia um caldeirão cheio de crenças que podiam nos sabotar, de coisas ruins, horríveis. E esse caldeirão era a nossa mente inconsciente. Freud, como vocês sabem, ele trazia uma imagem muito sexualizada de todas as coisas. Então, ele criou muitas abordagens e uma visão sobre o ser humano nesse sentido. Já quando nós fomos olhar para os Estados Unidos com Milton Erickson observa a mente inconsciente como algo diferente. Então, nós, dentro da visão da hipnose ericksoniana, olhamos como a mente não consciente. Subconsciente e não consciente é um termo bem americano, tá? E a mente não consciente, a mente subconsciente, é uma mente que tem todas as potencialidades criativas. Então, na visão da hipnose ericksoniana de Milton Erickson, é totalmente diferente do que o próprio Freud trazia. Na visão de Milton Erickson, nós temos no nosso inconsciente todo o poder, todo o potencial para manifestar absolutamente tudo o que nós quisermos. Você tem o poder de manifestar, de movimentar esse copo. Você tem o poder de criar o carro que você deseja. Você tem o poder de ficar com o seu corpo da maneira como você gostaria de estar. Só que o ponto é que nós fomos convencidos desde a nossa infância de que nós não podíamos, de que isso era impossível e de que isso não é real. Então, quanto mais crenças nos foram colocando, mais nós fomos acreditando e como se fosse congelando o nosso potencial de vivência direta. Então, o que você precisa fazer é agora começar um caminho de volta, de compreensão. Então, existia uma mente lá atrás que nos foi falada, que é essa mente terrível, mente inconsciente, que nos dizia que ali tem todos os nossos traumas, todos os nossos medos, ali está tudo que nos sabota. E existe essa mente agora não consciente, por uma nova abordagem, que nós podemos observar que é um campo de potencialidade pura. Porque também, aonde estão as nossas feridas, estão os nossos maiores poderes, os nossos maiores potenciais. Então, se te convenceram de que você tem uma doença, você precisa acreditar agora que você tem o poder de curá-la. E é assim que funciona a dinâmica da vida. Se você é capaz de imaginar algo, você é capaz de criar isso. O próprio Albert Einstein trazia isso. Se você foi capaz de imaginar algo, você é capaz de criar isso. Thomas Edison, quando ele tinha um problema que ele não conseguia resolver, ele estava lá tentando fazer as conexões para trazer a luz elétrica, ele tinha uma dinâmica muito interessante. O que ele fazia? Ao invés de ficar insistindo, porque estava dando errado, ele simplesmente parava e ia se deitar. E ele ia se deitar e dormia. E quando ele acordava, a mente inconsciente dele havia resolvido as questões. E aí ele tinha as respostas que ele precisava para aquilo que ele precisava resolver. Então, nós, para acessarmos esse potencial criativo da nossa mente inconsciente, da nossa mente não consciente, que vem a ser a mesma coisa, nós precisamos relaxar e soltar o controle. Porque nós estamos controlando o tempo todo e nós não deixamos as coisas seguirem o seu fluxo.
Nós estamos sempre, o tempo todo pensando, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio, isso eu quero, o que eu não quero, isso serve, isso não serve. E com isso nós sabotamos todo o processo, porque nós ficamos pensando naquilo que queremos ou que não queremos, e aí nós não enxergamos aquilo que nós temos. O que é que nós temos e que nós podemos criar a partir disso? Nós temos todo o potencial criativo para realizar aquilo que nós quisermos. E o meu convite para vocês nesses 7 dias é que você realmente possa fazer essa jornada da metamorfose. Ao invés de ser simplesmente uma lagarta que se rasteja pela vida, que tudo é difícil, que tudo é sofrido, que você tem que ficar contando dinheiro no final do mês. E olha que eu já passei por isso. Um terapeuta só pode te conduzir a um caminho que ele já passou. Então eu posso te conduzir para isso porque eu já passei. Já passei dificuldade financeira. E eu sei como fazer para te ajudar, para que você seja próspero. Para que você olhe a sua conta bancária e você sorria e perceba que cada vez você prospera mais. Para que você olhe para as áreas da sua vida e possa sentir orgulho de quem você se tornou. Se você realmente olhar daqui 10 anos, você tem orgulho de quem você vai se tornar? Porque as mudanças que vão acontecer na sua vida hoje, para aquilo que você vai alcançar daqui 10 anos, são ações que você vai ter. Jim Rohn diz assim: o seu nível de sucesso jamais excederá o seu nível de conhecimento. Porque você você tem sucesso pela pessoa que você é. E não por aquilo que você simplesmente está buscando. Então, quando você busca autoconhecimento, quando você busca se transformar, você muda tudo aquilo que foi programado anteriormente. Então, esse caldeirão que é o seu inconsciente, agora ele não é mais um caldeirão em que você tem só medos, que você tem traumas, que você tem dificuldades. Se nós olhássemos por isso, nós não seríamos capazes nem de sobreviver na nossa vida. Tem gente que passa a vida inteira se tratando, que passa se tratando 10 anos só olhando para um problema. Quanto mais você dá atenção para um problema, mais ele cresce. Pegue uma plantinha e comece a dar atenção para ela. Ela não vai crescer, ela não vai ficar bonita. É o que acontece com nós. Se você ficar concentrando toda a sua atenção, porque eu fui abusado na infância, porque meu pai me batia, porque minha mãe não conseguiu me dar amor, porque eu passei dificuldade financeira. Isso para mim é blá, blá, blá. Porque eu me escondo atrás desse rótulo que eu criei para me defender. São desculpas que eu dou para mim mesmo para não agir. Eu posso escolher dar desculpas ou dar possibilidades. Criar possibilidades. Você não precisa mais ficar se escondendo atrás das dificuldades que você teve no seu passado. E sim se conectar com todo esse potencial criativo que você tem para realizar a vida que você deseja. Se você olhar para esse oceano e olhar para esse lago que é o seu inconsciente, oceano, lago, enfim, a superfície é a sua mente consciente. Muitas vezes a sua mente consciente quer algo. Você diz assim: nossa, eu quero muito prosperar. Ou eu quero muito me amar. Imagina assim, uma situação assim. Você diz assim: eu quero muito me amar, me dar bem comigo. E na sua mente não consciente, existe toda uma programação que diz assim: se me amar, talvez eu vou estar muito diferente da minha família. Se eu me amar, eu vou estar sendo egoísta. Se eu me amar, eu vou estar sendo vaidosa ou vaidoso, e aí as pessoas que são vaidosas não vão para o céu. Existem crenças religiosas também que nos influenciam. Então existe isso que está te sabotando. E que tal se nós olhássemos a fundo para essa mente não consciente e pudéssemos observar: e o que é que eu posso ganhar se eu me amar?
Nossa, eu posso me sentir bem comigo mesmo, eu vou me tratar com carinho, eu vou me alimentar bem, eu vou fazer exercícios físicos, eu vou atrair pessoas para me relacionar que também vão me amar. Nossa, parece que eu tenho muito mais ganho se eu me amar do que se eu não estiver me amando como está programado na minha mente, através das crenças e padrões antigos. Eu posso transformar a minha realidade se eu tenho conhecimento do potencial que eu tenho. E também se eu tenho conhecimento de onde que eu estou congelado. Por que eu me saboto? Porque existe algo de compensação. Se você não consegue mudar um comportamento, significa que você está viciado nele. E esse comportamento que você está viciado cria sua realidade. Imagina assim, você não sabe exatamente por que determinadas coisas acontecem na sua vida. De repente você só atrai pessoas que mentem para você e você não sabe por que essas pessoas estão mentindo para você. Você fica super incomodado porque você gostaria que essas pessoas agissem diferentes com você. E aí você fica culpando a todos, dizendo, não, porque eu fui me relacionar com uma amiga e eu contei um segredo para ela, contou para todo mundo. Eu contei para minha mãe algo, minha mãe contou para o meu pai e a minha irmã ficou sabendo. Eu contei pro meu colega de trabalho algo que estava me incomodando no chefe, ele foi lá e contou para os colegas e o chefe ficou sabendo. Por que isso acontece? Por que você atrai essa realidade? A nossa mente não consciente é como se fosse o nosso imã, que faz com que atraia as situações. Não adianta você pensar, nossa, eu não quero mais atrair, me relacionar com pessoas que mentem para mim. Eu não quero mais. Isso não resolve absolutamente nada. Porque o que você pensa conscientemente não ajuda a mudar aquilo que está programado lá na sua mente não consciente. O que você pode fazer é criar um alinhamento entre essa consciência inferior e essa consciência superior. E aí sim você vai passar a atrair coisas diferentes. Então, tudo bem, eu não sei porque eu atraio pessoas que mentem para mim. Agora, eu posso começar a modificar esse padrão à medida em que eu vou tomando conhecimento desse potencial que eu tenho criativo. Então, ao invés de você usar esse adubo e jogando fora, sem plantar nada ali, você vai usar esse adubo no seu inconsciente para plantar sementes positivas. E aí, se você for analisar, você atrai pessoas que mentem para você porque você concentra toda a sua atenção nisso. Aquilo que você exclui, aquilo que você nega, você atrai. E aquilo que de alguma forma você escutava na sua infância também vai ficando registrado em você e faz com que você vá criando essa realidade. Então, como você pode fazer para parar de atrair pessoas assim? Primeiro ponto, pare de falar que você só atrai pessoas assim. Comece a dizer, eu atraio somente pessoas maravilhosas e especiais. Porque você precisa começar agora a acessar esse poder e esse potencial criativo. E quando você diz para você, nossa, todas as pessoas que eu atraio, que eu me relaciono, só mentem para mim. Isso tá te sabotando. Você tá concentrando a sua atenção em algo que você não quer, algo que você não deseja. Que tal você concentrar a sua atenção naquilo que você deseja, naquilo que você ama, naquilo que realmente faz vibrar o seu coração? Então, algo muito importante para poder descongelar esse potencial criativo e manifestar a sua realidade é você poder sentir essa energia de potencial e de poder. Todos nós temos essas competências dentro de nós. Você tem a competência dentro de você de falar em público, de se relacionar com as pessoas, de atrair pessoas incríveis e maravilhosas para você se relacionar. O importante é que você precisa se convencer disso. Porque talvez você passou por anos de domesticação que diziam que o mundo é um lugar cruel. Só existem pessoas que mentem. Não é possível confiar nas pessoas. Eu só acabo me relacionando com pessoas que me fazem sofrer. Porque você precisa, muitas vezes, atrair pessoas que te fazem sofrer para validar as tuas crenças.
que dizem que realmente as pessoas são más. Você valida as tuas crenças o tempo todo. E o pior é que muitas vezes você pede para que as pessoas validem você. E você chega assim para uma amiga e diz assim: ah, tu não acha que aquela pessoa ali que tá ali, tu não acha que aquela pessoa é falsa, é mentirosa? E aí a sua amiga diz assim para você: sim, eu acho mesmo, eu venho notando que essa pessoa é assim. E aí você só se emaranha cada vez mais porque você foi buscar alguém que fosse validar as tuas crenças, que dissesse realmente é terrível, é difícil, você vai sofrer e as pessoas são más. Não são os outros, somos nós. Coloque o seu dedo no seu nariz e perceba: eu crio a minha realidade. E nós precisamos trazer para nós mesmos essa consciência de que eu sou o criador da minha realidade. E não é nem o universo que me manda. Nós atraímos para nós. O universo, ele manda através de nós e não para nós. Vejam bem a grande diferença que existe nisso. O universo manda através de mim e não para mim. Então, existe esse potencial criativo na minha mente inconsciente, que é como se fosse uma antena. Nós temos uma antena. E essa antena vai captar os canais dos quais ela está alinhado, conforme a programação dela. Então, se você estiver sintonizando com uma frequência muito baixa, você vai atrair situações com uma vibração baixa. Quando você está com uma frequência vibracional mais elevada, você atrai questões mais elevadas. Olha, você está assistindo essa live aí na sua casa e você não faz a mínima ideia de como que essa imagem, esse som dessa pessoa que sou eu, está chegando aí na sua casa, no seu lugar, pelo seu celular, pelo seu computador, enfim. Porque você está conectado com essa informação. E por que existem essas pessoas assistindo aqui e não outras? Porque você está conectado com essa vibração e eu estou conectado com você nessa vibração. A realidade que você atrai é a realidade que você está disponível e pronto para receber. Você manifesta aquilo que você está pronto para receber. Vamos imaginar que você durma essa noite e você passe por um milagre. Amanhã, quando você acordar, você vai ter 1 milhão na sua conta. E se você sentir agora, nossa, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou lidar? Quando você pensa assim, isso significa que você não está preparado, que você não está pronto para essa informação. E por isso essa informação não acontece. Tudo aquilo que me deixa surpreso. Se você pensar assim, nossa, eu vou começar a ter um relacionamento com uma pessoa que me ame, que faz tudo por mim, que me trate super bem, e você fica surpreso com isso, significa que você não acredita nisso. Você não acredita com o teu coração, com a tua alma. Não está programado em você. E se você não acredita, você não vai atrair. É simples. Se você acredita que as coisas são difíceis, vão ser difíceis. Se você acredita que elas serão fáceis, vão ser fáceis. Tudo tem a ver com a sua própria criação. E se você conecta com esse potencial da sua mente não consciente e lida com ela de uma forma leve e agradável, que é o que nós vamos fazer amanhã. Amanhã nós vamos fazer aqui, nessa live às 8 horas da noite, um processo de hipnose profundo para conectar com novas informações. Nós vamos trazer amanhã meditações e vai ser muito legal porque vão ser exercícios na prática. Então, se você pensar agora, minha mente não consciente é o meu potencial criativo e não exatamente aquilo que me sabota. Como seria para você pensar, nossa, eu tenho um potencial criativo dentro de mim e não algo que é um monstro interno que fica me sabotando o tempo todo e não me deixa ir para frente na vida? Qual é a diferença? Você percebe a diferença quando você pensa assim? Eu percebo uma diferença imensa em mim, porque aí eu posso me conectar com o meu poder e não com as minhas dores. Onde é que você está concentrando a sua atenção? Nas tuas feridas ou naquilo que você ama em você?
Onde é que você está olhando? Para onde o seu amor olha? Nós diríamos na constelação familiar. Para onde o seu amor olha? Seu amor está olhando para o dor e para o sofrimento da sua mãe? Ou para a força que ela teve de conseguir chegar onde ela está? Ou para a força que ela teve de simplesmente conseguir ter você? Nós muitas vezes entramos numa dinâmica de pena. Existia um homem que ele estava com um problema de visão. E aí ele nunca tinha enxergado na vida. E alguém incentivou ele e aí fizeram um processo de cura nele e ele voltou a enxergar. Essa é uma antiga história sufi. E ele voltou a enxergar e ele disse... E aí muitas pessoas vieram atrás dele e começaram a brigar com ele porque ele estava procurando prostitutas para se relacionar. E aí ele disse assim: por que é que vocês foram me curar da minha visão? Porque eu não sabia que existiam coisas bonitas no mundo. Nem sabia que existiam mulheres bonitas. Eu não sabia diferenciar isso. E no momento que eu passei a enxergar, eu comecei a sentir atração para isso e agora eu tô viciado nisso. Então não me julgue por isso. Um outro homem nesse mesmo local estava deitado na sarjeta e estava vivendo a vida. E ajudaram ele a se movimentar e a fazer várias coisas e trabalhar e ter uma casa. E aí ele estava super infeliz. E aí perguntaram: mas o que você quer mais da sua vida? E ele disse assim: mas eu estava muito bem da maneira como eu estava. Por que é que eu tenho que viver os teus valores e não os meus? E algo que a gente precisa fazer é respeitar o destino das pessoas. Se os teus pais sofreram, isso foi importante para que tudo acontecesse, para que você chegasse até onde você está nesse momento e você sobreviveu. As dificuldades, os sofrimentos que você passou na sua vida, eles foram tão necessários quanto as coisas boas que você vivenciou. Porque as tuas dificuldades se tornaram mais fortes para que você conseguisse superar. No yoga nós dizemos: a dor é a fraqueza saindo do nosso corpo. Então quando eu percebo que eu me deparo com uma dor minha, da minha infância, ou me deparo com uma dor que eu vejo da minha mãe, do meu pai, dos meus ancestrais, eu não tenho que ter pena da criança que eu fui e sofreu. Eu não tenho que ter pena da minha mãe que passou por dificuldade e sofreu. Eu não tenho que ter pena do meu pai que passou por dificuldades e sofreu. Eu tenho que agradecer, porque de alguma forma toda essa dificuldade e esse sofrimento que eles tiveram me fizeram me sentir maior, me fizeram crescer, me fizeram chegar aonde eu estou hoje. Então, lembrem-se, observem que nada é errado, nada é ruim. Tudo faz parte de algo muito maior. Todo o processo que você vivenciou na sua vida foi uma preparação para o que você vai enfrentar ali na frente. São arquétipos de poder que você vai adquirindo na sua vida. São potenciais criativos realizadores que você vai criando. São competências que você vai ativando e desenvolvendo. E no momento em que você vai soltando cascas antigas, você vai se permitindo explorar. Então muitas vezes a gente sai querendo curar todo mundo, querendo que todo mundo mude, pensando assim: nossa, minha criança sofreu, eu tenho que passar por essa dificuldade, foi difícil. E aí eu não percebo que, na verdade, essas dores que eu senti no meu passado, essas questões difíceis que eu vivenciei no meu passado, foram exatamente por causa delas que eu consegui tudo que eu consegui na minha vida, que eu conquistei tudo que eu conquistei. E que eu me identifico com determinadas pessoas. Então, quando você interpreta a sua dor como um potencial de cura, quando você interpreta essa dificuldade que você observou na sua infância, no seu passado, como um potencial criativo para você realizar qualquer coisa, você manifesta o teu talento na vida. Quando você observa: nossa, na minha infância eu não ganhei carinho dos meus pais, mas isso me fez também muitas vezes ir buscar e perceber o quanto era importante carinho, e hoje eu sou carinhoso com os meus filhos.
você pode transcender essa dificuldade. Você pode transcender essa dor e manifestar esse seu talento, esses seus poderes. Ao invés de ficar concentrado e pensando, ai, foi ruim, foi difícil, foi sofrido, eu tô preso nisso. Você pode transcender por uma livre escolha que você faz de pensar que, mesmo que eu tenha sofrido, mesmo que tenha sido tão difícil a minha vida, eu sobrevivi. E a vida que existia em você continuou a existir. A vida que existiu no seu pai, na sua mãe, continuou existindo. E mesmo que tenha sido muito difícil para eles, nós honramos a vida e respeitamos o destino deles. Respeitamos as dificuldades que eles passam. Quando você pensa que algo que aconteceu com alguém foi ruim, você está em um processo de desvalorização, em julgamento. Você tira a força do outro. Quando você olha para alguém e diz assim, nossa, essa pessoa está sofrendo demasiado. Não, você está desvalorizando essa pessoa. Porque você pensa de alguma forma que você tem o poder de salvá-la e você pensa de alguma forma que você tem que ajudá-la e que ela não vai conseguir passar por isso. Nós somos capazes de passar por essas dificuldades e se nós transcendemos essas dificuldades, nós conseguimos nos tornar mais fortes. Então, ressignificar essa ideia de que era difícil e essa dificuldade me tornou mais forte, me fez subir as escadarias para eu conseguir atingir algo além, me faz ser muito maior. Eu estava fazendo uma trilha hoje, aqui em Florianópolis, e eu me deparei uma hora com um cactus. Com um cactus que tinha uns espinhos enormes. E eu fiquei me perguntando dentro de mim, quantos milhares de anos precisou para que aquele cactus percebesse que ele precisava daqueles mecanismos de defesa para poder sobreviver, às vezes num ambiente inóspito, nos desertos, na areia. E quais são as cascas e os mecanismos de defesa que nós criamos a partir de tantas vezes ser machucado no mesmo lugar? Porque nós buscamos validar as nossas crenças. Então, se você acredita que os relacionamentos são difíceis, você vai atrair pessoas para se relacionar e vai ser difícil, você vai sofrer. E aí você machuca o seu dedo num lugar e machuca esse dedo no mesmo lugar e no mesmo lugar e no mesmo lugar. E aí o que você faz? Você começa a criar uma casca para se proteger. E essa casca para você se proteger é para não mostrar a sua essência verdadeira, porque se eu mostro a minha essência verdadeira, eu vou sofrer. Eu vou passar por essa dor. Então, eu preciso que ninguém veja a minha essência, porque se alguém vê, podem falar mal de mim. Podem me mostrar que isso não é tão bonito, que isso não é tão legal. O que eu preciso é entender que eu estou usando essa carapaça, essa casca, e que existe alguém além desse mecanismo de defesa que eu estou manifestando. E esse além tem o meu potencial, tem a minha força. Como se você estivesse usando uma casca, uma touca, um manto. E isso não deixa você romper. Então, o meu convite é que você comece a romper essas cascas daquilo que você colocou como rótulo para você. Que você comece a observar as tuas dificuldades e as tuas dores como potenciais. Que te fizeram passar por essa dificuldade, mas você sofreu, você transcendeu e você hoje é mais forte. Se você precisar passar por qualquer outra coisa, você vai ter mais força. Ao invés de simplesmente ficar lamentando e pensando, ai, foi difícil, foi ruim. Com certeza foi difícil. Com certeza foi muito ruim naquele momento. E já passou. Ou vai passar. Se você está passando por qualquer dificuldade, tenha certeza que a única coisa que não muda é a própria mudança. Então essa dificuldade que você está passando, ela vai se transformar num potencial criativo em você. Só não deixe ela simplesmente se esconder atrás dessa casca e você não conseguir observar a beleza que você tem. O cactus, aparentemente é uma planta não tão bonita, mas quando você o vê
dando uma flor, ela é uma das flores mais lindas. E é enxergar isso, é enxergar até a própria beleza na dor. É poder compreender que a dor não tá ali para te fazer sofrer, mas tá ali para te tornar consciente. Tá ali para te mostrar o que é que você não conseguia enxergar quando você estava sozinho. E as pessoas às vezes aparecem na nossa vida para nos mostrar isso. As pessoas nos mostram aspectos de nós. Imagina que cada pessoa, durante esses 7 dias, anota isso aí, durante esses 7 dias, imagina que cada pessoa que aparecer para você vai ser um espelho. Ela vai estar te trazendo um presente de te mostrar um aspecto de você mesmo que você não via. Meu convite é que você esteja atento e observe o que é que as pessoas vêm conversar com você, o que é que elas vêm contar a você, os comentários que elas fazem, as experiências que elas passaram, porque elas vão estar falando na verdade sobre você. Não existe nenhum mundo externo que você já não conheça internamente. Você só é capaz de acessar esses mundos externos se você for capaz de acessá-los internamente. Nós somos os ancestrais do amanhã. Nós somos os ancestrais do amanhã. Porque depois, os seus descendentes olharão para trás e irão perceber: nossa, aquela pessoa, aquele meu ancestral fez essa mudança lá. E porque esse meu ancestral fez essa mudança, eu pude ter uma vida diferente. Observe quais são os sinais que o mundo vai estar trazendo a você. Nós nos relacionamos com espelhos, com espectros das nossas próprias questões. As pessoas à nossa volta são apenas espelhos, elas nos mostram questões nossas. E aí nós temos tanta oportunidade de olhar para nós mesmos o tempo todo, se nós estivéssemos abertos e estando atentos a observar o que é que a vida está me mostrando que eu preciso curar em mim. O que é que a vida está me trazendo que eu preciso enxergar também como um potencial em mim, como a minha força, ao invés de simplesmente olhar para isso como uma dor. Tá, eu atraio uma pessoa que mente. Então, como seria se eu começasse a atrair pessoas que me falam a verdade? E aí eu dou um bom lugar no meu coração para essas pessoas que talvez mentiram para mim, porque elas também estão me mostrando uma parte de mim que eu também nego, porque também eu minto para mim mesmo. O outro me mostra um aspecto meu que eu excluo. Então, quantas vezes você mesmo mentiu para você, que você disse para você que estava tudo bem, que a sua vida estava legal e tal, e você não foi olhar para dentro e perceber: nossa, eu não tô bem com isso. Quando uma pessoa chega no meu consultório e diz assim: nossa, não, mas a minha vida é ótima, eu vim aqui porque eu queria assim só ver um pouquinho alguma coisinha. Nossa, os meus cabelos fazem assim, gente, porque eu tenho certeza, quando uma pessoa chega no meu consultório e diz assim que não tem problemas, eu tenho certeza que ela não é consciente das questões dela. E quanto mais inconsciente nós somos das nossas próprias questões, mais nós projetamos nos outros. E aí nós dizemos assim: não, quem tem problema é o meu marido. Não, quem tem problema é a minha esposa. Não, quem tem problema é meu filho. Quem tem problema é meu pai, minha mãe, meu chefe. E o meu carro, meu cachorro, o vizinho, não sei mais quem. E aí nós projetamos. Quanto mais longe nós estamos de nós mesmos, nós estamos projetando nos outros, dizendo que são os outros os culpados pelas nossas próprias questões. E na verdade não é. Somos nós que atraímos a nossa realidade, somos nós que criamos essa realidade e manifestamos isso na nossa vida. Então, o meu convite para você é: manifeste a realidade que você deseja a partir da sua nova programação mental. As pessoas te dão a oportunidade de você enxergar sobre você mesmo, sempre. Um atendente do mercado, o porteiro do seu prédio, todos estão te mostrando aspectos de você. Então, nesses 7 dias, observe o que é que essas pessoas estão me mostrando que eu não tenho olhado para dentro e que eu estou culpando.
E isso acontece muito nos relacionamentos afetivos. Nós procuramos pessoas para validar as nossas crenças. E aí nós procuramos às vezes pessoas que não se entregam. E aí eu digo assim, ai, fulano não se entrega, olha só, eu me relaciono, mas essa pessoa não se entrega para mim. Mas e você? Você consegue se entregar para essa relação? E você consegue se entregar para você mesmo? Descobrir os seus potenciais, descobrir a sua força? Não. E aí, como você espera que o outro seja de uma forma que você gostaria que ele fosse, se nem você é da forma que você gostaria de ser? Olha só como isso é forte. Nem nós somos da forma como nós gostaríamos de ser. Como é que nós gostaríamos que o outro fosse? Para atender as necessidades de quem? Tua. O outro é só um aspecto teu e ele é um assistente. O outro é um assistente para te fazer enxergar aquilo que sozinho você não conseguia ver. E aí tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: nós nos apaixonamos por espectro das nossas necessidades atuais. E o outro está me mostrando aquilo que eu mais preciso enxergar de mim mesmo. E aí, se você olhar para os relacionamentos que você teve ao longo da sua vida, tanto afetivos como de amizades, enfim, você vai conseguir observar como você estava emocionalmente falando, mentalmente falando, naquela época da sua vida. Porque você vai ver que você atraiu aquela pessoa naquela época, daquela forma, porque você estava daquela maneira. E aí é muito interessante, porque às vezes os casais, você começou a se relacionar com uma pessoa 10 anos atrás. E aí hoje você percebe que vocês são incompatíveis. Porque de repente você está aqui, essa pessoa está aqui e vocês não conseguem se encontrar. Porque os dois precisam estar em constante evolução. Tudo que está parado na natureza está morto. Porque nós precisamos estar evoluindo, nos transformando e transcendendo. Tudo que está paralisado morreu. Uma pedra, um galho que caiu no chão morreu. Uma semente morreu. Nós precisamos evoluir. E por isso meu convite para a transformação. Se você estiver estagnado na sua vida, se você estiver paralisado na sua vida, você não vai conseguir conectar com o teu potencial, com a tua força criativa e manifestar o que você deseja. Você vai ficar sempre remando, pensando, mas será? E será que eu vou conseguir? Mas se não for? E nananã. Meu convite é parar de projetar nos outros, olhar para você e começar a fazer um movimento. Eu vou convidar você para que você possa entrar dentro desse oceano comigo, que é a sua mente não consciente. Então, eu vou convidar você para que você feche os seus olhos e você possa respirar agora bem profundo. Respire bem profundo nesse momento e feche os seus olhos. Imagine nesse instante. Você pode até imaginar ou pensar como for mais confortável para você. À medida em que você respira, você pode se permitir se aprofundar ainda mais na sua própria experiência. E talvez você descubra como é relaxar mais profundamente, porque a sua mente não consciente sabe como te conduzir. E você apenas se entrega. Você vai agora para uma profunda viagem. Observe que você está agora nas margens de um lago. E existe uma voz, um som, algo que chama você lá do fundo desse lago.
algo que quer que você descubra, que quer ser descoberto, que quer ser integrado e visto por você. Então, neste instante, você vai e acessa esse lago. E na mente inconsciente, nós somos todos nadadores natos. E você mergulha, porque o seu não consciente te conduz. Você mergulha e sai da superfície, explorando agora as profundezas desse lago, guiado por esse som, por talvez essa voz. Você mergulha na profundidade desse lago e eu fico curiosa agora para saber o que você vai encontrar aí. Talvez você possa perceber algo aí nas profundezas desse lago que te faça compreender algo sobre você mesmo. Talvez você descubra algo que te surpreenda. O que é que está embaixo das águas deste lago e que você é capaz agora de explorar? Perceba o que é que vem ao seu encontro, da maneira como vier. Absorva isso, integre isso, olhe, veja, sinta e perceba que tudo são partes que agora estão sendo trazidas para serem vistas por você. Na imensidão, nas profundezas deste lago, você percebe e você pode até ver quantos tesouros existem. Tesouros perdidos que você nem imaginava. E talvez durante os próximos dias você possa se colocar disponível para explorar esses tesouros, esses poderes. E durante essa noite, quando você dormir, talvez, somente talvez, você perceba que algum desses segredos e tesouros começarão a vir para a superfície do lago. E assim, você os explorará com todo o seu poder e potencial. Sua mente não consciente sabe exatamente o caminho para a cura, e ela o guiará para descongelar o seu potencial puro de toda a criação. Então respire, integre,
Apenas se entregue e deixe tudo acontecer no seu momento, no seu tempo. Aos poucos você vai subindo a superfície do lago, respirando, sentindo, retornando, voltando para esse momento, aos poucos abrindo os seus olhos e sentindo novamente o seu poder. Respire bem profundo e abra os seus olhos. E quando você desperta, perceba que algo a mais também desperta com você, que são os teus poderes, os teus potenciais criativos, as tuas competências. Seja bem-vindo à sua transformação, porque neste momento você vai descobrindo o seu próprio casulo que você construiu para se proteger. E dentro deste casulo está ocorrendo uma grande transformação. Algo lindo está acontecendo em você. Logo, logo, surpresas virão e asas enormes estarão disponíveis para que você voe. Gratidão por esse momento, gratidão por essa noite. Manifeste o seu poder, porque o mundo precisa do seu poder de criação. Quem tem a sua água aí, podemos tomar juntos. Que você sinta o seu despertar.